período de transição planetária. Para quem não sabe o que é isso, eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos, em especial no vídeo postado a semana passada, recomendo que vocês assistam. A gente está no auge da transição planetária, num momento muito decisivo, no qual é preciso a gente fazer escolhas mais definidas, né? Eu falei muito sobre isso no vídeo passado, que agora não dá mais pra gente ficar com picuinhas, com condenações, não dá mais pra gente perder tempo e energia com coisas fúteis e inúteis, né? Agora, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver a convicção na luz, sair da energia do medo que tanto nos domina, que tanto nos paralisa, e focar na energia amorosa, focar na luz, nessa convicção na luz. A leitura do livro do Osho, O Medo, pode ser um bom começo para isso. Se você não sabe como começar, se você está completamente perdido, comece com essa leitura, provavelmente vai te fazer bem, vai tocar o seu coração, vai te trazer uma lembrança da sua conexão com a essência, do seu eu real. Porque quando a gente vem para esse plano, gente, a gente se identifica com o nosso falso eu. A gente se identifica com essa falsa roupagem que é o ego. E o ego é guerreiro, o ego é psicopático, o ego é focado em poder, em materialismo. Como já disse Chico Xavier, o que vai vigorar no século XXI é o paradigma espiritualista, né? E a gente está transitando para isso, para o planeta de regeneração. E é claro que ao longo desse processo, muitos percalços acontecerão para que muita sujeira venha para fora. Para que a ordem possa se estabelecer, o caos venha à tona. A gente precisa ir no limite de algumas situações para que alguma mudança aconteça, para que a transformação de consciência aconteça. Mas essa transformação, ela se dá principalmente através das nossas escolhas cotidianas. Quando a gente escolhe por percepção e não por medo, focar na caridade, na fraternidade, na ética, no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento por percepção e não por medo, ou seja, não é uma escolha intelectual, não é uma escolha que vem da mente, é uma escolha que vem do ser, do autoconhecimento. Quando você faz essas escolhas perceptivas, você vai percebendo que cada vez mais a sua energia amorosa vai se expandindo e vai com isso contagiando outras pessoas. Cada vez que você olha amorosamente para alguém, cada vez que você foca na luz de alguém, que você faz um elogio genuíno para outra pessoa, cada vez que você fala de luz, que você espalha mensagens amorosas, cada vez que você evita uma briga, cada vez que você evita um confronto para focar na luz, para falar de luz, para espalhar o amor, para entrar na frequência amorosa, você está ficando cada vez mais alinhado com a energia da nova Terra, através dessas escolhas, dessa nova consciência. Esses dias eu estava vendo uma live fantástica do Veludo, canalizado pela Mônica de Medeiros. Para quem ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E ele fala exatamente sobre isso, como a dúvida impera na mente das pessoas, né? Ainda mais num momento de transição planetária. E de onde vem a dúvida? A dúvida vem da mente. Quando a gente está identificado com a dualidade da mente, a gente está sempre em dúvida, porque a mente ora está no futuro, ora no passado, ela nunca está no presente. Então, gente, se a gente quiser de fato estar no presente, a primeira coisa que a gente precisa fazer, inclusive para ampliar, né, a nossa intimidade com os nossos guias espirituais, com os espíritos protetores, já falei extensivamente sobre esse tema no meu Instagram, ainda mais nessas últimas semanas. É só vocês assistirem aos destaques que tá lá no meu Instagram, né, sobre espírito protetor, sobre mentor espiritual. Se a gente quiser ampliar essa conexão com os nossos mentores, pedir ajuda para eles, de fato, para que a gente possa sair da dúvida e ir para a conexão com o ser, a melhor coisa que a gente pode fazer é o silenciamento da mente. Silenciamento da mente não tem nada a ver com concentração ou com repetir mantras ou com ficar com a mente focada numa única coisa. Silenciamento da mente é quando você consegue olhar para dentro, deixar os pensamentos passarem, irem e virem, sem você se apegar a nenhum deles. Essa é a verdadeira meditação. Mas como o próprio Osho fala no livro Aprendendo a Silenciar a Mente, meditação não é concentração nem contemplação. Meditação está entre a concentração e a contemplação.
mas não é uma coisa nem outra. Mas muitas vezes a gente quer fugir tanto da gente mesmo que a gente fica nomeando técnicas e as chamando de meditação, quando na verdade de meditação elas não têm nada. A meditação guiada, por exemplo, pode ser incrível para um relaxamento, pode ser muito útil, mas ela não é meditação. A verdadeira meditação é o silêncio da mente, é a quietude, onde o seu ser guia o seu ego. E isso vem através desse silêncio interior que você faz quando você deixa os pensamentos passarem, como se fossem nuvens passando no céu. Porém, é preciso ter coragem para olhar para dentro, como o próprio Osho fala no livro Medo. Porque quando você olha para dentro, o seu ego se dissolve. Você tem medo de não existir, ou seja, o ego tem medo de morrer, de perder o controle, de perder o poder. É por isso que muita gente não medita, porque a pessoa tem medo de, ao olhar para dentro, descobrir que ela é um nada. E de fato é isso que acontece quando a pessoa se ilumina. Ela descobre que ela não existe, ou seja, que o ego é o falso eu, porque ela se sente una com o todo. E para que isso aconteça, esse falso eu tem que morrer para dar vazão ao verdadeiro eu, que é a essência. E esse trabalho é doloroso, porque exige autoconhecimento, integração das sombras, olhar para dentro. E aí o medo impera. A pessoa tem aquele medo, meu Deus, se eu meditar eu vou perder o controle, alguma coisa desconhecida vai tomar posse de mim. Então é melhor eu fazer qualquer outra técnica e chamar isso de meditação, porque aí é mais fácil, eu não tenho que olhar para os meus medos. Eu não tenho que integrar verdadeiramente as minhas sombras. E aí eu fico fugindo de mim mesmo, fico me anestesiando e tentando me enganar. E agora, gente, nesse contexto da humanidade, que é um contexto que a gente está sendo cada vez mais convidado a desenvolver espiritualidade, a olhar para dentro, a conviver com as pessoas do nosso cotidiano, a gente não está mais podendo se anestesiar tanto com eventos sociais, a gente é obrigado a ficar mais sozinho, mais quietinho. E com isso, muitos medos que estavam camuflados, que estavam no inconsciente, começam a vir à tona. Eles sempre estiveram ali, mas a gente não tinha tempo para parar e olhá-los. E agora a gente está sendo obrigado a olhar para esses medos. Então não é que a humanidade está pior, é que na verdade muita coisa que estava encruada, camuflada, debaixo do pano, está vindo para fora, e que bom que elas estão vindo para fora. Porque assim elas podem ser transformadas. O próprio Osho fala que quando a gente coloca uma armadura para esconder as nossas feridas, essas feridas não conseguem secar, elas não respiram. Para a ferida secar, ela precisa da luz do sol, ela precisa vir à consciência, precisa vir à tona. Enquanto a gente esconde as feridas, enquanto a gente as nega, elas não se curam, elas não secam. Então que bom que agora as nossas feridas estão vindo à tona para poderem secar, para poderem serem ressignificadas através de uma nova consciência. E a escolha é nossa. A cada dia, a cada instante que a gente escolhe focar na luz ou na sombra, a gente pode tomar essa decisão tão importante nesse momento de transição planetária, momento extremamente decisivo. A gente pode escolher que lado a gente quer alimentar. As sombras com reclamações, com lamúrias, com vitimizações, com queixas, com brigas, com reatividade, ou a luz, com percepção, com amor, com fraternidade, com ética, com autoconhecimento, com prática do bem, com sabedoria, com desenvolvimento espiritual. O que você escolhe alimentar nesse momento? O que a sua consciência deseja? Pare e observe. A hora é agora, não dá mais tempo. Eu já falei isso no vídeo passado e vou repetir, porque vale repetir. Isso é muito importante. Não dá mais tempo para ficar com picuinha. Não há tempo hábil para isso. Agora é a hora de você escolher pela sua evolução.